Olá, boa noite. Novidade. Nova Itapemirim Suzantur recebe mais ônibus novos e inicia a venda de passagens de mais linhas. Ação de fiscalização retira de circulação 5 ônibus em mau estado de conservação no Rio de Janeiro. Justiça. Após 12 anos de processo, a empresa Gontijo é condenada a pagar indenização a passageiros de tombamento com ônibus da empresa. Ainda nesta edição, mais informações da Gontijo, hoje também com destaque para os novos DDs da empresa. Você também confere as últimas ocorrências das estradas e também vagas de emprego. Carris e Ideal estão com oportunidades disponíveis. E ainda, produção de ônibus no Brasil sofre queda. O Jornal do Ônibus começa agora. A justiça tarda, mas não falha. A 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a empresa Gontijo de Transportes a pagar uma indenização de R$10 mil por danos morais a um pai e um filho que se feriram num tombamento de um ônibus da empresa. A decisão é do dia 23 de julho e foi publicada na última semana pelo tribunal. O acidente em si aconteceu no dia 1º de dezembro de 2011. 12 anos depois, a sentença foi decretada em segunda instância. Na primeira instância, foi negada a indenização. Pai e filho recorreram e conseguiram em segunda instância que a justiça condenasse a Gontijo. De acordo com o processo, o pai viajava com o filho, na época com 3 anos de idade, quando na BR-116, entre Muriaé e Leopoldina, em Minas Gerais, o ônibus caiu em um barranco, tombando em seguida. O veículo seguia pela linha São Paulo-Ubatã, uma das principais ligações entre São Paulo e a Bahia. A defesa do pai e do filho relataram que o comentário dos demais passageiros era de que o motorista corria muito no momento do acidente, e verifica-se que o ônibus saiu da pista por imprudência do motorista, que não conseguiu fazer a curva devido à velocidade. Diversos passageiros ficaram feridos, mas sem risco de perder a vida. A empresa negou a imprudência do motorista e diz que a atuação do condutor foi no sentido de evitar danos maiores aos ocupantes do ônibus, o que de fato aconteceu. Em 6 de junho de 2023, a Gontijo apelou no processo citando a decisão em primeira instância e tentou sustentar que não houve danos aos passageiros. Segundo ela, os apelantes não fizeram qualquer tipo de prova, seja documental ou testemunhal, acerca do eventual prejuízo suportado em razão do acidente, ou eventual despesa com medicamento ou tratamento. Durante toda a instrução, não há provas nesse sentido. Aliás, o pedido inicial fala em dano material presumido, o que se mostra inconcebível, sem a comprovação do prejuízo. Entretanto, o procurador do Ministério Público, Luiz Roberto Sigona Fagioni, se manifestou pela procedência do pagamento da indenização. Segundo o MP, houve sim imprudência do motorista, conforme consta nos laudos periciais, onde os autores não sofreram maiores danos físicos e psicológicos. No entanto, o acidente aconteceu em parte pela imprudência do motorista, de modo que existe responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço de transporte, pela incolumidade dos passageiros. Nesse aspecto, existe sim a necessidade de indenização. Na decisão, o desembargador relator Eloy Estevão Trolli entendeu que sim, foi configurado dano moral e que é dever de uma empresa de transportes zelar pela segurança dos passageiros. Segundo ele,
A empresa não deve medir esforços para cumprir o trajeto programado, do modo mais responsável e seguro possível, evitando ao máximo a ocorrência de acidentes e a eventual possibilidade de que os passageiros sejam submetidos a ferimentos, sejam simples machucados ou graves contusões. O fato ocorrido por si só é suficiente para configurar a existência de dano moral, até porque os autores foram vítimas de uma pancada na cabeça, sendo transportados e ficando em observação no hospital local. E no caso do coautor Nilson, suportou ferimento na face, que ocasionou cicatriz e escoriações pelo corpo. Participaram também do julgamento os desembargadores Jairo Brasil e Alcheli Alesina. Ainda falando de Gontijo, a empresa informou que vai passar a disponibilizar a nova frota de DDs no trecho Belo Horizonte-Governador Valadares. Essa linha é feita dentro do estado de Minas Gerais. Lembrando que a Gontijo renovou recentemente sua frota, com 13 unidades do Comil Invictus DD 2023, com chassi Scania K450 Euro 6. Esses carros estão atualmente operando nas linhas São Paulo-Belo Horizonte-Guarapari, Belo Horizonte-Goiânia, BH Patos de Minas, Belo Horizonte-Uberaba e agora também na BH Valadares. Show de bola! A Aviação Nova Itapemirim, administrada pela Suzantur, recebeu o restante de seus novos ônibus. A empresa que lá no começo do ano havia realizado a encomenda de 6 unidades do Marco Polo Paradiso G8 1800DD, todos eles com chassi Scania K410 Euro 6. Em julho, o primeiro veículo foi entregue, e agora no comecinho de agosto, o restante da frota foi entregue também. Os novos ônibus se encontram na garagem da Suzantur em Ribeirão Pires e devem receber em breve placas e prefixos, além de outras configurações que a empresa faz nos coletivos. O grande diferencial desses DDs fica por conta do serviço, que oferece um padrão de conforto muito maior em relação aos outros carros da frota. No andar de baixo, cada veículo vem equipado com 8 poltronas leito-cama com reclinação total. Já no piso de cima, são equipadas 46 poltronas semileito. No primeiro piso, um serviço diferenciado vai ser oferecido, com lanches, bebidas não alcoólicas, mantas, canais individuais de entretenimento, áudio e vídeo, iluminação especial e diversos outros itens. Em ambos os andares, os passageiros vão poder desfrutar de porta-copos, tomadas USB, apoio de braços, pés e pernas, diferentes regulagens e posições da poltrona, geladeira com água à vontade, sanitário, ar-condicionado com saídas individuais, iluminação com relaxamento visual, interfone com comunicação direta do motorista e diversos outros itens. O chassi da Scania possui uma tecnologia mais moderna, sendo mais silencioso e reduzindo as emissões de poluentes, com diversos itens de segurança nas viagens. Além desses carros que a Suzantur recebeu agora, a empresa aguarda a chegada de mais 60 novos veículos também da Marco Polo, comprados dentro do programa do governo federal para renovação de frota. Vão ser ao todo 40 unidades do G8DD e 20 do G8 1350, com chassis Mercedes, Volvo e Scania. Os DDs vão ser leito-cama. A divisão de ônibus urbanos da Suzantur comprou também 90 carros. A produção dos chassis já começou e logo a fabricação das carrocerias começam também. Ainda falando de Nova Itapemirim, a empresa começou a venda de passagens das linhas São Paulo Afonso Cláudio e São Paulo Cachoeiro de Itapemirim. O início dessas linhas
havia sido adiado por problemas com a NTT. A rota São Paulo-Afonso Cláudio está com passagens na casa dos R$ 225, na categoria convencional. Já o trecho São Paulo-Cachoeiro está sendo oferecido também na categoria convencional, com passagens na casa dos R$ 289. Os serviços passam a ser operados a partir do dia 10. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, as oportunidades de emprego. E a seguir, as notícias em manchete. Imagens para você de Belo Horizonte, lá em Minas. A prefeitura da cidade concedeu tarifa zero aos estudantes da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, e a estudantes do ensino médio. Bom, enquanto a passagem gratuita fica apenas disponível para estudantes, já está em discussão na Câmara de BH uma proposta para que a tarifa zero seja disponibilizada para toda a população. E tem transporte gratuito em Santa Luzia, lá na região metropolitana. Nesse primeiro momento, o serviço gratuito vai ser oferecido apenas aos sábados e domingos. Em BH agora 19 graus. O JO volta em instantes. Uma colisão entre um carro e um ônibus deixou várias pessoas feridas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Castelo Branco, com a estrada da Cooperativa. Um poste de energia foi atingido pelo coletivo e deixou várias pessoas sem luz na região. A energia, felizmente, já foi restabelecida. Os feridos foram levados para o hospital pelo Corpo de Bombeiros. Na capital, um ônibus da Aviação Metrópole Paulista atropelou e matou um ciclista na Avenida Aricanduva, na Zona Leste. A causa em si do acidente é desconhecida. Os bombeiros foram chamados e, ao chegarem no local, acionaram uma segunda viatura de apoio. A fatalidade se deu pela primeira pista da direita da via. Segundo a SP Trans, o ônibus fazia a linha 4311/10, Terminal São Mateus, Terminal Parque Dom Pedro. O Programa de Redução de Acidentes está agindo nesse caso e orientou a empresa a dar assistência aos passageiros. Em 2 dias, é o segundo caso de atropelamento entre ônibus e ciclista em São Paulo. Na segunda, uma pessoa ficou gravemente ferida na Avenida Marquês de São Vicente, lá na Barra Funda. Em Minas, um ônibus e um carro bateram na AMG 0345, em Divinópolis, deixando um idoso de 77 anos ferido. O SAMU foi chamado para o local e levou o ferido para a UPA de Divinópolis. No Rio de Janeiro, um ônibus do BRT pegou fogo no corredor Transoeste. O veículo, ainda da frota antiga, foi totalmente consumido pelo fogo. A estação Gastão Rangel também ficou destruída. Ninguém ficou ferido. Já na região de Santa Cruz, um ônibus da Aviação Campo Grande enguiçou no viaduto Santa Cruz, no sentido Coelho Neto. O resultado você já sabe: trânsito parado. Em Niterói, um ônibus da Aviação Mauá atingiu um coletivo da Aviação Pendotiba, na rodoviária da cidade. Ninguém ficou ferido e as causas vão ser investigadas. O carro da Mauá fazia a linha Castelo-Niterói. Um ônibus da empresa Jundiá Transportes, que presta serviço para a Buser, tombou na BR-262 em Conceição do Castelo, no Espírito Santo, deixando 2 pessoas feridas. Segundo a Polícia Militar, uma passageira e o motorista foram levados ao hospital. Em nota, a Jundiá informa que lamenta pelo acidente e que presta assistência aos passageiros e os demais familiares. A companhia afirma que todas as viagens realizadas são devidamente autorizadas pela NTT e cobertas por seguro.
Já a Buser disse que lamenta o acidente e segue dando apoio aos passageiros. Segundo a empresa de ônibus, os veículos contam com diversos equipamentos de segurança que garantem a segurança das viagens. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um passageiro dentro de um ônibus do Expresso Guanabara, procurado pela Justiça por violência doméstica. A ação aconteceu na BR-242, em Barreiras, na Bahia. Na abordagem, a equipe localizou um mandado de prisão em aberto por lesão corporal, no contexto de violência doméstica e tentativa de homicídio, em desfavor de um dos passageiros. O mandado de prisão foi localizado durante checagem da documentação dos passageiros e em consulta aos sistemas. O ônibus acabou sendo liberado para seguir viagem logo em seguida. O documento acabou sendo expedido pela Vara Única de Avelino Lopes, no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Aos policiais, o foragido, de 44 anos, informou que a situação aconteceu na zona rural de Curimatá, lá no Piauí. Segundo o passageiro, um advogado estava cuidando do caso. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras, a fim que fossem realizadas as medidas cabíveis. Em Porto Seguro, um ônibus da aviação Cidade Porto Seguro foi totalmente consumido pelo fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus apresentou uma pane elétrica na região do semianel rodoviário. O motorista e os passageiros conseguiram descer em segurança. Essas foram as principais notícias e manchete desta edição. A Anfávia, a Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores, divulgou o acumulado da produção de ônibus no Brasil entre janeiro e julho. Com o Euro 6, as vendas caíram 30,5%. Nos 7 primeiros meses deste ano, foram ao todo 11.442 chassis produzidos, contra 16.461 do mesmo período do ano passado. Por segmento, a queda de urbanos foi superior, chegando a 33,1%, com 9.532 unidades. O dado se explica também porque entram na conta dos urbanos os ônibus do caminho da escola, cuja licitação deve acontecer ainda nesse semestre. Já a produção de rodoviários caiu 14%, com 1.910 veículos. Nas exportações, as vendas caíram 3,9%, com 2.776 unidades. Já com relação aos licenciamentos aqui no Brasil, o mercado registrou uma alta de 50% entre janeiro e julho, se formos comparar com o mesmo período do ano passado. Foram 12.824 veículos, ante as 8.552 unidades do ano passado. Mas por qual motivo os dados dos licenciamentos tiveram uma alta? É simples. O tempo de fabricação de um ônibus, desde o chassi até o produto final, demora cerca de 3 a 6 meses. Ou seja, a diferença entre licenciamento e produção se dá entre a encomenda e a finalização do ônibus. Como muitos empresários anteciparam suas compras para aproveitar as normas Euro 5, principalmente pelos preços mais baixos, o número de licenciamentos recebeu essa alta. No ranking de marcas, a Mercedes-Benz lidera no acumulado com 6.633 ônibus. Em seguida vem a Volkswagen com 3.200 coletivos. Atrás temos a Agrale com 1.892 veículos. Em quarto a Volvo com 525 ônibus. Já em sexto a Scania com 175 veículos. E por fim, as marcas não associadas da Anfávia, que produziram
37 ônibus. A Prefeitura de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, realizou através da Secretaria de Transportes uma fiscalização na frota de transporte coletivo da cidade. 30 veículos foram vistoriados e pelo menos 5 foram recolhidos. Foi verificada a frequência de circulação e o estado de conservação dos veículos. No caso dos ônibus retidos, haviam neles irregularidades na conservação dos pneus, que estavam carecas, e extintor de incêndio fora do prazo de validade. Complicado, hein? Tem hora que as empresas pisam na bola. Confira a seguir no Jornal do Ônibus as vagas de emprego disponíveis no setor rodoviário. Imagens para você de Goiânia, em Goiás. E ó, tem uma notícia importante vindo de lá. O governo do estado desistiu do aluguel de 113 ônibus elétricos para as linhas do eixo Anhanguera, na região metropolitana de Goiânia. Com a mudança, o governo pretende agora comprar 65 coletivos novos para a população. A aquisição já deve começar no próximo mês. Lá em meados de novembro e dezembro, as plataformas vão ser reformadas. Agora na capital goiana, 27 graus. O Jornal do Ônibus volta já já. Hora das vagas de emprego. Hoje nós temos oportunidades no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Começamos então pelo Rio. Lá na capital, a Aviação Ideal está com diversas vagas abertas. A empresa está abrindo vagas para motorista, eletricista e mecânico. Para motorista, é necessário possuir CNHD ou E e a Resolução 789. Já para eletricista, é necessário ter curso técnico em eletricidade. E para mecânico, a empresa pede curso de mecânica diesel e metrologia e curso básico de eletricidade e eletrônica. As vagas são para início imediato e o trabalho é feito por escala. O salário varia entre R$2 e R$3.000. Para se candidatar às vagas, basta se cadastrar no site da Aviação Ideal. Por fim, no Rio Grande do Sul, a Companhia Carris de Porto Alegre abriu um processo seletivo para a contratação de mecânicos. São 11 vagas disponíveis. O salário mensal oferecido é de R$3.000. As inscrições são gratuitas e vão até o próximo dia 18, sendo feitas de forma presencial na sede da Carris, que fica na Rua Albion, no número 385. O atendimento dos candidatos vai ser feito entre as 8 e 11h30 da manhã e entre a 1h30 e 5 da tarde. As provas práticas vão acontecer a partir do dia 29, com coordenação da equipe técnico-administrativa da companhia. O edital pode ser conferido no site www.carris.com.br. Boa sorte a todos! E antes da gente finalizar essa edição, vamos ao nosso giro de notícias. Dados divulgados pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos informou que o transporte coletivo de passageiros teve uma queda de 24% da demanda entre 2019 e 2022. Em São Paulo, a Radial Transportes de Suzano, lá no Alto Tietê, completou 50 anos de história e estima 120 novos ônibus até o fim do ano que vem. Os nossos parabéns para a empresa. No interior do estado, uma pesquisa aponta uma satisfação da população de Sorocaba com o BRT. Pelo terceiro ano seguido, a satisfação ótimo ou bom passa de 80%. 11 linhas estão em operação no sistema, com quase 1.500 viagens por dia. No Rio, sobram reclamações com a Aviação União. O motivo, segundo a população, seria a demora de horas na linha 556C, Jardim do IP. Alô, Aviação União, bora melhorar isso aí. No Ceará,
O povo de Fortaleza também tá na bronca. Relatos da população informam que boa parte dos ônibus tem rodado com o ar-condicionado desligado ou simplesmente não funcionando. No estado de Rondônia, a Prefeitura de Ji-Paraná republicou a licitação do transporte coletivo, após um equívoco na aceitação da proposta do edital anterior. Já na Paraíba, a Prefeitura de João Pessoa entregou mais 20 novos ônibus para a população. Os novos coletivos pertencem às empresas Reunidas, Transnacional e Santa Maria. Com esses novos carros, já são 60 novos coletivos entregues apenas neste ano para a população pessoense. Tem frota nova sendo entregue em São Paulo também. A Prefeitura de São José dos Campos, lá no Vale do Paraíba, entregou junto às empresas Expresso Maringá e Joseense 15 novos ônibus. Por fim, no Paraná, a Prefeitura de Maringá, junto da empresa TCCC, entregou 35 novos ônibus para a população. Até o fim de setembro, mais 16 veículos vão estar em circulação, totalizando 51 novos ônibus. 53% da frota foi renovada e até o fim da gestão Ulisses Maia, o índice deve passar de 75%. Os novos ônibus vêm equipados com a tecnologia Euro 6, sendo menos poluentes. O nível de barulho também diminuiu. Além disso, um novo sistema de bilhetagem eletrônica vai ser implementado, onde o usuário vai poder pagar passagem por meio de aproximação, com pagamento via Pix. O cartão Passe Fácil segue sendo aceito. Maravilha! Brevemente mais informações para vocês em relação a esses carros. Assim nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Obrigado a você pela sua companhia, audiência e preferência. A gente se vê amanhã aqui no canal com 2 edições do Próxima Parada Documento. No primeiro vídeo, vamos destacar a Incasel. Que fim será que levou a fabricante? E em seguida, os chassis de ônibus da Fiat. A gente se encontra amanhã, às 7 e 8 da noite. Terminamos a edição de hoje com imagens de Maringá, região da Avenida Tuiuti, ali na rodoviária. A gente se vê amanhã. Boa noite.